Olá, investidores! O assunto do vídeo de hoje é temporada de resultado das empresas da Bolsa de Valores. Vou te explicar o caminho das pedras para analisar os resultados e entender o sobe e desce das ações na Bolsa de Valores. Mas antes de começar esse vídeo, vai lá, dá um like, se inscreve no canal e clica no sininho para saber quando tem conteúdo novo. Então, agora, as principais empresas do índice Bovespa já divulgaram os seus resultados do terceiro trimestre e eu vou mostrar, mostro aqui para vocês o crescimento, do lucro dessas empresas e o comportamento do preço das ações. Então, o grande segredo aqui é como separar o joio do trigo, como saber o que é importante, quais indicadores analisar no balanço das empresas. Então, eu coloco aqui a seu dispor a minha experiência, eu tenho 12 anos de experiência só em análise de ações, tenho aí pelo menos 10 mil horas analisando o balanço de empresa. Vou compartilhar aqui com vocês tudo o que você sempre quis saber sobre o resultado das empresas, mas não sabia onde procurar. Então, você tem ali aquela ação na carteira, você acompanha ela de perto, como que você pode analisar melhor aí o desempenho do resultado dessa empresa. Então a primeira coisa muita gente me pergunta, as fontes de informação, onde você pega o resultado, Então, hoje em dia os sites de RI, relações com investidores, são muito bons, As grandes empresas têm bons releases de resultados, Então, é uma informação mais amigável, geralmente em formato gerencial. Então, um release de resultados ou as informações financeiras são uma excelente fonte de informação. Eu também gosto, como eu sou um analista mais old school, de olhar o ITR, que quer dizer informações trimestrais, aquela demonstração financeira completa da CVM. Então, inclusive com notas explicativas, às vezes vale a pena você olhar, principalmente quando você quer ver algum detalhe. E claro, também existem as teleconferências de resultados. Hoje em dia é bem simples, você clica ali no webcast, você pode participar ao vivo, fazer pergunta, e se você perdeu ao vivo, as empresas disponibilizam, então tem um acesso aí grande nas informações. Então a primeira lição aqui é tomar cuidado com as pegadinhas, principalmente aí do tal do EBITDA ajustado, Lembrando que o EBITDA é uma métrica aí, de geração de caixa. Eu gosto de definir o EBITDA sempre como lucro operacional mais depreciação, amortização, mas as empresas gostam aí de colocar itens não recorrentes nesse EBITDA, e aí o EBITDA ajustado fica como se fosse aquela menina ou aquele cara maquiado que está com uma cara melhor aí, então tome muito cuidado. Então, no caso de Magazine Luiza, que tem uma excelente transparência, na minha opinião, você olha lá o release do terceiro trimestre de Magazine Luiza, você vê o EBITDA de 500 milhões reportado. E aí o ajustado, nesse caso, ao contrário, menor, para baixo, 300 milhões de reais. Então, o que aconteceu aí? Houve um ganho, um ajuste contábil referente a impostos, uma ação judicial que a companhia ganhou, então houve um crédito, então o resultado ficou inflado. Então, na hora que você vai comparar o terceiro trimestre 19 com o terceiro 18, teve esse ganho agora justamente no terceiro tri, então não fica na base comparável, você tem que usar esse EBITDA ajustado. Na maioria dos casos, as empresas mostram um EBITDA ajustado mais alto do que ele foi na realidade, então é ali, no EBITDA você tem que tomar muito cuidado para ver se o número está batendo mesmo, se é aquele número, tá? Um outro número que eu acho que não tem como mentir aí, não tem como esconder, é o endividamento líquido. Então, dívida líquida é dívida bruta menos caixa, No caixa, que é o dinheiro efetivamente da empresa, não tem como mentir. Então, quando você olha a variação da dívida líquida de um trimestre para o outro, ou até em relação ao mesmo período do ano anterior, você vai ver se aumentou ou diminuiu essa dívida. Então, geralmente, quando cai a dívida líquida, a gente chama isso de geração de caixa. Então, só para dar um exemplo para vocês, a Iven divulgou o seu resultado do terceiro tri, gerou 84 milhões de reais de caixa. Por quê? Do terceiro tri em relação ao segundo trimestre, setembro 19 comparado a junho 19, a dívida líquida da Iven caiu 84 milhões de reais. Então, geralmente eu olho lá no release, depois vou no ITR para conferir, olho o balanço da empresa para pegar dívida bruta menos caixa, dívida líquida. Comparo com um período
você descobre, né, se a companhia gerou efetivamente caixa. Outra linha que sempre passa aí meio despercebida, né, fica meio ali discreta, é a tal outras receitas / despesas operacionais, né? Então é uma linha de despesa, não é nem geral administrativa, não é nem de vendas e às vezes tem coisas estranhas lá, né? Reversão de provisão, ganho extraordinário com venda de ativo, tem N resultados ali que impactam muito o EBITDA, né? Já que ele está antes, né, do EBIT, então receita líquida menos custo, menos despesas é o EBIT. Então, se você passa um ganho ou uma despesa nessa linha outras despesas, o resultado pode vir muito melhor ou muito pior. Mais uma vez, o exemplo da Iven, né? Nesse terceiro trimestre a companhia deu um lucro forte, né, de 16 milhões de reais, mas na linha outras despesas houve uma reversão de provisão de 19 milhões de reais, né? Então o resultado veio melhor nesse trimestre por 19 milhões de reais. Então precisa ver se essa reversão de provisões é recorrente, acontece todo trimestre, ou se foi naquele trimestre um número extraordinariamente maior. Outra coisa interessante é quando você vai comparar, né? Acho que você vê muito aí em jornal, resultado da Alpargatas, por exemplo, o lucro caiu em relação, queda de 70% em relação ao ano anterior. No caso da Alpargatas, o efeito do imposto aconteceu no ano passado. Então, na hora que você pega o lucro desse ano, você tem que comparar com o lucro do ano passado sem o ganho contábil da reversão de impostos. Então, a leitura do resultado muda completamente, né? Se você pega só o número que sai lá na DRE, né? Você pega o lucro terceiro TRI 19 e compara com o terceiro TRI 18, nossa, caiu absurdamente. Por quê? Aqui era um ganho alto demais, né? Então você tem que também fazer um lucro líquido ajustado por itens não recorrentes, né? Você quer fazer um banana com banana, maçã com maçã, coisas que são comparáveis, tá, pessoal? Outra lição aí, que seria aí no caso a número 6, muita gente olha muito para DRE, para lucro líquido, receita. Muito importante também olhar o fluxo de caixa, né? Olhar a variação do contas a receber, por exemplo, né? do capital de giro. Muitas vezes o resultado pode ter sido, né? A geração de caixa pode ter vindo de uma redução de necessidade de capital de giro, pode ter queimado caixa porque vendeu muito a prazo e não recebeu à vista. Por exemplo, os frigoríficos que estão vendendo agora mais para a China, por exemplo, o ciclo para ele receber aquela venda é mais longo, tá? Então, antes de melhorar, dá uma pioradinha aí no fluxo de caixa. E por último, né, ligado aí com por que as ações sobem e descem, é a tal gestão de expectativas, né? Então eu já trabalhei na área de relações com investidores, já falei com analistas, né, como eu, pessoal aí do mercado, né, CNPI. Então você tem que fazer uma gestão de expectativas, você não quer que a projeção do mercado seja muito diferente da realidade, né? Usando novamente um exemplo do futebol, você não quer bater o pênalti para fora lá na torcida, né? Você quer que a sua projeção fique próxima e aí, às vezes a companhia, né, não vou dizer guidance, né? Porque as companhias às vezes dão guidance, que são previsões, né, do mercado. Se o resultado vem muito pior do que o esperado, mesmo o resultado sendo bom, a ação cai. Então eu vou dar dois exemplos, né? Um aqui é o de Localiza. Então a Localiza divulgou um resultado excelente, na minha opinião. O lucro líquido cresceu 29% em relação ao ano passado. Mas houve, no caso de locação de veículos, a depreciação do carro, né, que o ativo dessa empresa é o carro, impacta muito o resultado. Então, como caiu o preço de venda do mercado de usados, a Localiza reconheceu um aumento na depreciação e mesmo o lucro crescendo, o mercado não gostou do aumento da depreciação. Então, a ação caiu 6% logo após a divulgação dos resultados. Então, veja que, né, a leitura foi diferente. Se você olha só crescimento de lucro, poxa, a Localiza era para ter ido super bem. Caiu 6%, porque houve essa surpresa aí do mercado com o aumento da depreciação. Né? Outra empresa que divulgou um resultado excelente também, no meu entendimento, foi o IRB, né, o Instituto de Resseguros Brasil, mas como houve uma desaceleração no ritmo de crescimento, de lucro e até mesmo
da emissão de prêmios, né, de seguros, já que a companhia tinha uma previsão no ano, o trimestre veio mais fraco do que a previsão do ano. Então o mercado não gostou, a empresa crescendo menos, né, é um crescimento forte ainda acima de 15%, as ações caíram 4%. E por último, né, para falar de Magazine Luiza, o lucro dobrou, né, cresceu 100%, mas mais do que o lucro e mais do que o EBITDA ajustado, que eu falei aqui logo no início, é a questão do crescimento da venda bruta, né? Então a companhia está crescendo muito a sua venda nos canais digitais e nas lojas físicas, cresce demais. E aí, por que as ações sobem ou caem, né? Então eu vou deixar aqui, eu tenho 2 artigos, tá, sobre o assunto que estão aqui na descrição desse vídeo, mas basicamente é o seguinte, né? Quando a companhia, no caso da Magazine Luiza, entrega um resultado superior à expectativa do mercado, o mercado vai lá e revisa para cima a projeção do lucro de 2019. Então, se eu tinha um lucro de 100 e eu reviso para cima a 110, quando eu coloco 10% de crescimento para 2020, eu vou para 121, né? Então, não mais os 110 que eu tinha. Então, esse crescimento do lucro projetado pelo mercado, que é o principal combustível que faz com que as ações subam bastante logo após os resultados. É claro que nem sempre é relacionado a fundamentos, né? Vou pegar um exemplo aqui agora negativo, a CVC divulgou um resultado bem negativo, as ações caíram 14%. Né? Por que isso? Teve eventos não recorrentes, como por exemplo a recuperação judicial, né? A quebra da Avianca, e aí a empresa teve que fazer provisões que diminuíram o resultado, mas a empresa também divulgou números mais baixos que o esperado pelo mercado no crescimento das suas vendas online. Então o mercado tinha talvez uma expectativa muito alta para a CVC, revisou essa projeção para baixo, por isso que as ações caíram tão forte nesse dia. Então fique tranquilo que esse é o meu trabalho, tá? Eu sou especialista de ações, eu faço a análise para você, mas esse vídeo era para trazer um conteúdo para você que tem aí uma ação e você acompanha, para você fazer a sua leitura, né, de como analisar o resultado de uma companhia e para você não cair aí nas pegadinhas, entre aspas, ou do release da empresa ou às vezes da notícia do jornal que não consegue olhar, né, no detalhe o balanço das empresas, tirando os não recorrentes, e a ideia é tentar medir como que a empresa comparável, né, aquela empresa, a mesma operação esse ano, quanto que ela melhorou em relação ao ano passado e quanto que o mercado esperava. Bom, pessoal, era isso. Se você gostou desse vídeo, vai lá, dá um like, compartilha e mande sugestões para os próximos vídeos sobre empresas aqui no canal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.